Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre a inversão de valores na democracia brasileira. Nosso programa nasceu com o objetivo de impedir, ou pelo menos atrapalhar, a volta de ladrões à cena do crime. Mas tão grave quanto anular processos, descondenar corruptos e viabilizar a sua eleição é perseguir aqueles que combateram a corrupção. Semana passada, a segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, o TCU, condenou procuradores da República responsáveis pela força-tarefa da Lava Jato a pagarem quase 3 milhões de reais sob pretexto de ressarcir os cofres públicos por supostos gastos irregulares com passagens aéreas e diárias de trabalho ao longo de anos de operação. Os injustiçados da vez são os senhores Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, João Vicente Romão, ex-chefe do Ministério Público Federal no Paraná, e o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Dr. Deltan Dallagnol, ex-procurador da República e pavor dos grandes corruptos e parasitas do Estado. Embora ainda caiba recurso, é imperativo pontuar alguns dos absurdos que fazem dessa decisão infame uma das maiores aberrações jurídicas da história nacional. Comecemos pelo fato mais grave. Os ministros do tribunal decidiram contra as provas do processo. É isso mesmo que você ouviu. As evidências apontavam para a absoluta legalidade das ações praticadas pelos procuradores. As contas da Lava Jato e a devida remuneração dos envolvidos na força-tarefa foram analisadas e referendadas por 5 instituições distintas em 14 manifestações técnicas. O Ministério Público Federal, a Associação Nacional dos Procuradores, o Ministério Público de Contas, a Justiça Federal e o próprio Tribunal de Contas da União emitiram pareceres favoráveis aos procuradores, constatando a lisura dos pagamentos e a estrita observância da lei. Não houve, portanto, irregularidade ou desperdício de verba pública. Ainda assim, o ministro do TCU e relator do caso, o senhor Bruno Dantas, ignorou as provas, desconsiderou os pareceres técnicos e se recusou a acolher o pedido de arquivamento da investigação feito pelo Ministério Público de Contas. Ato contínuo, Dantas votou pela condenação dos procuradores da República. O que nos leva a um questionamento óbvio. Quem é esse tal Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União? Bom, é uma daquelas figuras com pouca representatividade e muito poder. Apadrinhado por Renan Calheiros e amigo de Lula da Silva, o ministro Dantas posou desinibido para fotos ao lado dos dois naquele jantar organizado por advogados criminalistas milionários em dezembro do ano passado. A proximidade com Lula parece estar rendendo frutos. Em janeiro desse ano, a Cruzoé publicou uma matéria alegando que Dantas é um dos favoritos a uma vaga no STF no eventual governo do PT. Segundo fontes ouvidas pela revista, esse favoritismo se deve à cruzada do ministro contra a Lava Jato e seus integrantes. Numa democracia saudável, o ministro relator Bruno Dantas deveria se declarar impedido de julgar questões do interesse de seus maiores aliados políticos, que inclusive foram responsáveis diretos por sua indicação ao cargo durante o desgoverno Dilma. Em editorial, a Gazeta do Povo endereçou esse tema. Aspas. Além do relator amigo de Lula, a segunda Câmara do TCU conta ainda com 2 ministros que foram denunciados ao STF no âmbito da Lava Jato, Antônio Anastasia e Haroldo Cedras, cujo filho chegou a ser preso na 45ª fase da operação em 2017. A segunda Câmara do TCU também conta com um ministro citado em delações premiadas que foi alvo de operação da Polícia Federal, Augusto Nardes. Ainda que nada disso possa configurar um impedimento formal, certamente configura uma desqualificação moral. O quarteto que tinha contas a acertar com a Lava Jato ganhou a chance de fazê-lo e não desperdiçou a oportunidade. Fecha aspas. É importante ressaltar que houve sim uma voz dissidente nesse controverso julgamento dos procuradores da Lava Jato lá no Tribunal de Contas. O senhor André Luiz de Carvalho, único ministro da área técnica do TCU, debochou do comportamento e do caráter de Bruno Dantas numa fala carregada de ironia. Aspas, louvo o ministro relator Bruno Dantas por toda a sua coragem. Nesse momento em que o Brasil não condena aqueles que desviaram dinheiro público, mas busca condenar aqueles que trabalharam arduamente pela defesa do patrimônio público, eu louvo e elogio o ministro relator Bruno Dantas por sua coragem. Realmente, decidir contra as provas e ignorar pareceres técnicos requer certa coragem, mas não o tipo de coragem que o país precisa.
O fato é que essa controversa condenação acabou chamando atenção para os gastos dos próprios ministros do Tribunal de Contas. Segundo a apuração do site O Antagonista, com base em dados oficiais do Portal da Transparência, o ministro relator, Bruno Dantas, já gastou só nesse ano R$385 mil de dinheiro público em viagens ao Paraguai, ao Uruguai, à Argentina, México, Peru, Equador, Polônia, Arábia Saudita, Áustria, França, Índia, Egito, Estados Unidos, Portugal. E se nós considerarmos aí os últimos 12 meses, a conta fica ainda mais salgada. Dantas recebeu mais de R$500 mil em passagens e diárias. Em outra matéria, intitulada A Farra das Diárias do TCU, o Antagonista relata que só em 2022 os ministros do Tribunal de Contas já receberam R$767 mil em passagens e diárias. Os gastos incluem um congresso em Aruba, passagens individuais no valor de R$19 mil, curso de 3 dias no Vale do Silício pela bagatela de R$87 mil. Enfim, indícios de que o dinheiro público não está sendo utilizado com muita economia e muita parcimônia por esse tribunal que acaba de condenar procuradores por supostos gastos desnecessários. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Para fechar, é importante ressaltar que a Operação Lava Jato é responsável pela recuperação de bilhões de reais aos cofres públicos e pela condenação de mais de uma centena de criminosos, incluindo algumas das figuras mais poderosas do país, antes intocáveis pela justiça. A perseguição institucionalizada a procuradores responsáveis pelo combate à corrupção é mais um sinal de que a democracia brasileira está doente. Cabe ao eleitor não piorar esse quadro. Basta impedir que os ladrões voltem à cena do crime. Muito obrigado, não percam esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.